como se manter bem em momentos tão difíceis como o atual, pensando na pandemia ou pensando em situações diversas que nós vivemos na nossa vida. Eu já falei sobre isso em vários outros vídeos, já fiz lives sobre isso e recentemente fiz outra no YouTube também. Mas eu gostaria de gravar esse vídeo aqui mais curto para deixar não todas as dicas, porque as dicas já estão em outros vídeos e eu vou deixar a sugestão para eles aqui para você nessa descrição aqui embaixo. E se você estiver assistindo no Facebook ou no Instagram, vai ver também aqui na descrição o link para esses vídeos, tá bom, pessoal? Mas o que eu quero falar aqui, que não tá nesses outros vídeos, é sobre uma dica, duas dicas, melhor, que uma tá muito relacionada à outra, que faz total diferença para que a gente inicie nesse processo de se sentir melhor diante de situações difíceis. E não só com pandemia ou sem pandemia, dificuldades diversas, saúde, relacionamentos, financeiro, tantas e tantas dificuldades que nós temos, né, na nossa vida em diversas circunstâncias, né? A primeira dica que eu quero falar aqui, que para mim é fundamental para iniciar nesse processo, é aceitar. Aceitar aquilo que está acontecendo. E o que significa isso? Significa reconhecer que algo existe, reconhecer que aquilo existe na minha vida sim, de alguma forma, e reconhecer que existe algo bom naquilo ali. O que é esse algo bom e algo, por exemplo, que é tão catastrófico quanto uma doença, por exemplo, como essa? Existe o aprendizado. Existe o algo bom que eu vou aprender com uma situação difícil. Posso passar por grande sofrimento? Óbvio que sim. Às vezes a gente perde pessoas que amam, ou mesmo a nossa vida fica em risco diante de situações assim. E mesmo assim eu posso aceitar, eu devo aceitar. Eu devo aceitar para reconhecer que aquilo ali vai me trazer um aprendizado. E às vezes na hora que aquilo está acontecendo nós não vemos o aprendizado. É óbvio que não tem como ver muitas vezes, porque nós estamos no meio do furacão, como eu digo, né? E no meio do furacão a gente não enxerga aprendizado, a gente não enxerga nada bom naquilo. É só sofrimento. Mas depois quando passa, nós olhamos para trás e aí a gente percebe como nós mudamos em relação a tal coisa, como a gente melhorou em algum aspecto, né? Ou alguém nos diz, fulano, como era antes agora tá melhor, né? Se tornou mais calmo, mais tranquilo, teve mais paciência, né? Soube lidar com alguma situação que se tornou mais... ficou mais fácil de lidar com aquilo ali, né? Então reconhecer que aquilo lhe traz um aprendizado, isso é fundamental, tá? E vamos ver o tempo, e o tempo para definir o aprendizado varia muito de acordo com cada pessoa, né? Não existe um tempo X para isso, um tempo padrão, né? É muito variável. E o que eu quero destacar? Que o aceitar é o oposto de resistir. Por quê? Resistir é focar atenção, dar energia para algo muito negativo, né? Eu resisto a uma situação que eu não quero na minha vida, e quando eu resisto a isso, aquilo persiste. E não só persiste, como aumenta as coisas negativas que acontecem ao meu redor, né? Eu vejo mais coisas ruins acontecendo, pela lei da ação e reação universal, né? Não tem como a gente negar, ter raiva de uma situação, não querer que aquilo esteja acontecendo e eu atrair algo bom. Não tem como, né? Então eu vou atrair mais daquilo, porque eu estou focando energia naquilo, né? E quando eu foco a energia com o meu sentimento em relação a tudo aquilo, aquilo toma uma proporção muito maior, porque tem muito mais força de atração do que só um pensamento, né? Um pensamento é elétrico e o nosso sentimento tem um poder magnético em relação ao aquilo que nós estamos atraindo para a nossa vida, né? Isso a física quântica explica. Então é muito mais forte aquilo que eu sinto. Consequentemente vejo mais problemas na minha vida, né? E então por isso que eu gosto muito de falar que aceitar é o primeiro passo para nós nos libertarmos daquilo, né? Para nós nos transformarmos diante daquela situação, né? E para transformarmos também a situação, né? E a segunda dica, que vem logo em seguida a aceitar,
é o que eu falo muito, que é o ato de abençoar uma situação, ou pessoa, seja o que for, né? Aí você pode pensar, mas eu sou petulante, quem sou eu para abençoar alguém se eu não sou Deus? Eu já falei várias vezes aqui sobre isso, né? Inclusive tem live falando sobre o poder do eu sou. Vou deixar a sugestão aqui embaixo ou aqui em cima em algum lugar, dependendo de onde você estiver assistindo, para que você possa ver essas lives também lá, onde eu falo um pouco mais sobre isso, né? Que é o poder do eu sou, que é na verdade a centelha divina que habita em nós. O Deus não está fora, o Deus está dentro de nós, habita em nós. Essa é a centelha divina. O ato de abençoar não é dizer que aquilo é bom ou prazeroso, assim como aceitar também não é dizer que aquilo é bom ou prazeroso. Abençoar é simplesmente aliviar aquela dor que eu estou sentindo, aquele sofrimento. Não significa que não vou sentir dor ou sofrimento. É aliviar aquilo, tá? É uma atitude que transforma a nossa mente, o nosso sentimento em relação àquela coisa. Se for pensar na pandemia, por exemplo, já ouvi muitas pessoas falando maldita pandemia. Quando a pessoa fala maldita pandemia, só naquela hora ali o peso daquelas palavras já impacta o nosso corpo físico, né? De quem fala isso, né? De quem falou pra mim um dia uma pessoa. E então imagine a carga negativa disso. Vai atrair coisas boas amaldiçoando a pandemia? Não. Vai atrair mais coisas ruins. Vai atrair coisas boas abençoando a pandemia? Vai atrair coisas boas. Assim como amaldiçoar vai atrair coisas ruins, abençoar vai atrair coisas boas, né? Isso é lei universal. Acreditem, acreditando você ou não. Isso é uma lei universal, né? Então, qual é a mensagem que eu quero deixar com isso? Que o abençoar, ele vem no sentido de limpar aquilo que está acontecendo, né? Vamos abençoar uma situação para limpar, para purificar, para transmutar aquilo na minha vida, para eu aprender algo com aquilo. Por isso que eu falo que vem junto com aceitar, né? Que nos ajuda nesse processo, né? E pensem mais uma vez no peso que essas palavras têm quando você abençoa algo ou amaldiçoa algo. E eu não digo que é fácil também fazer isso e tornar isso um hábito. Leva um tempo para que isso aconteça. Eu mesmo levei bastante tempo para incorporar isso nos meus hábitos e dizer ou pensar isso simplesmente para pessoas ou situações. Mas hoje eu consigo fazer, né? E me disciplino muito no meu dia a dia para que eu faça isso para as coisas, para atrair coisas boas, né? E não o contrário disso. E tem uma outra coisa que eu gosto muito de citar também, que é um estudo, né? Inclusive isso é objeto de estudo do Greg Braden, né? Um dos pesquisadores que fala sobre isso e que traz estudos falando disso, que diz que quando nós abençoamos uma pessoa, situação, algo, alguma coisa que está nos acontecendo, né? Seja ruim ou qualquer coisa, existe um mecanismo no nosso cérebro que impede que nós desenvolvemos pensamentos e sentimentos ruins em relação àquilo, né? Isso é fundamental para que a gente passe a pensar e sentir-se melhor diante das situações difíceis que nós vivemos, né? Bom, é um vídeo curto, é uma mensagem rápida falando sobre algo que eu já mencionei outras vezes, mas eu acho importante trazer porque muitas pessoas às vezes pedem que traga mais dicas falando sobre isso, né? Porque isso transforma de alguma forma a vida de alguém e ajuda alguém de alguma forma. Então isso pra mim é muito importante, né? Se você gostou desse conteúdo, acha que isso é importante, deixa o teu like aqui, deixa a tua curtida. Se for no YouTube que estiver vendo, se inscreve no canal, né? No Facebook e no Instagram segue a página, me segue no Instagram também, né? Me manda sugestões, me manda dicas que eu vou adorar responder, eu vou adorar fazer essa interação para poder fazer mais conteúdo e responder as dúvidas também através do vídeo aqui. E responder as dúvidas também aqui através dos vídeos, né, e das lives, que vai ser com certeza maravilhoso. E se acha que também faz sentido para outras pessoas esse conteúdo, esse assunto, compartilhe esse vídeo com essas pessoas, né, para que elas também sejam auxiliadas de alguma forma, tá bom? Minha imensa gratidão mais uma vez por você estar aqui comigo e até a próxima!